Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Neste vídeo eu vou contar como eu consegui a redução de carga horária sendo funcionária municipal efetiva e mamãe de uma criança com deficiência, no caso o autismo. E eu vou contar para vocês a minha experiência. Primeiramente vou me apresentar, Meu nome é Fernanda, sou funcionária pública aqui do meu município há 10 anos, sou assistente social. Tenho um filho de 5 anos que foi diagnosticado aos 3 anos com um transtorno do espectro autista, nível 1. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa redução de carga horária. Então, redução de carga horária é um direito que os servidores públicos federais, estaduais e municipais que possuem filhos com deficiência, eles possuem esse direito. Primeiramente, esse direito veio de uma lei maior, de uma lei federal. É a lei de número 8.112, de 1990, então está no artigo 98, quem é servidor aí efetivo, federal, estadual, pode ter acesso a essa lei, pesquisar aí. No artigo 98, aqui a lei menciona o direito à redução ao servidor estudante e no parágrafo 2 fala o seguinte: também será concedido ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta oficial. E no parágrafo 3 fala o seguinte: as disposições constantes no parágrafo 2 são extensivas aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Então, ele expande aí esse direito aos dependentes, aos servidores que possuem dependentes também. Então, esse direito é um direito resguardado por uma lei federal. Acredito que tenha também várias leis estaduais. E no meu caso, eu como servidora municipal, eu também tive direito pela lei municipal. A lei municipal é a lei de número 1976, de 28 de junho de 2012, que fala o seguinte: reduz a carga horária de servidores públicos municipais efetivos, no caso aqui do município onde eu resido, que possuam dependentes especiais portadores de deficiência física ou mental e dá outras providências. Então aqui o meu município tem essa lei, aderiu à lei federal, e aí vocês que são servidores municipais, vocês precisam pesquisar também. Aqui no meu caso eu pesquisei até mesmo no site da prefeitura, para vocês terem acesso a essa legislação. Então, já me apresentei, já falei um pouquinho dessa redução de carga horária, do que se trata, que é um direito, e agora eu vou contar a minha experiência. E quem me alertou sobre esse direito foi até uma colega minha de serviço, a advogada, que falou: Fernanda, por que você não entra com o pedido de redução de carga horária, que é um direito? E eu até peguei e fiquei um pouco indecisa se eu entraria ou não, considerando que a minha carga horária aqui já é de 20 horas semanais, Então é uma carga horária que já é menor do que a carga horária da maioria dos profissionais, Eu trabalho aqui 4 horas diárias, e no total, na semana, 20 horas semanais. E aí ela me incentivou, ela falou assim: Fernanda, aqui eu já conheci pessoas que conseguiram. E aí isso me incentivou a correr atrás, Então, o primeiro passo que eu fiz foi ter acesso a essa legislação através do site da prefeitura. E aí eu verifiquei, li a legislação direitinho, que não, em relação à carga horária, não fala, quem tem direito, se é apenas os servidores que trabalham 8 horas diárias ou 6 horas diárias. Então, nessa lei fala que quem tem direito é o servidor que possui filho ou dependente com deficiência, Então é uma lei assim bem ampla, abrange todos no caso, E aí eu pensei o seguinte: se um servidor que possui uma carga horária de 8 horas consegue reduzir para 6 horas, No caso a redução é de 2 horas diárias, Acabei me esquecendo de falar, Um servidor que trabalha 6 horas possui o direito de reduzir para 4 horas diárias. Então eu também, como servidora, possui uma carga horária de 4 horas, eu também teria algum direito, Então, pensei dessa forma. E também considerando uma criança sem laudo, já demanda muito dos pais, do pai, da mãe, e principalmente quando é uma criança que possui um diagnóstico de autismo, ou outras deficiências, eles exigem bem mais da gente, Eles exigem ter uma atenção maior, ter um cuidado maior, ter uma paciência, levar nos atendimentos. Eu considerei o fato de, mesmo possuindo uma carga horária pequena, eu ainda estava lidando com o peso mesmo, com a sobrecarga, da maternidade, do que os cuidados me exigem. Então, primeiro passo, eu acessei a legislação, eu vi que eu me enquadrava nessa legislação. Então, segundo passo, eu procurei o RH da prefeitura, onde eu preenchi o requerimento, Lá eles já tinham um requerimento já para preenchi o requerimento. Eu percebi que eu teria que providenciar os documentos, que no caso é o laudo médico, onde consta a deficiência.
CID, e alguns outros documentos, né? Os documentos pessoais, o documento que comprova a dependência, que no caso a própria certidão de nascimento é o que comprova a dependência, né, que meu filho tem de mim. Então eu juntei todos esses documentos e dei entrada à solicitação de redução de carga horária. Nessa legislação menciona que a prefeitura tem prazo de 30 dias após a entrada para dar resposta. E aí eu já fiquei de olho aí nesse período, né? Quando completou um pouco mais de 30 dias, eu já procurei, já liguei no RH, e aí houve uma demora, né, para me dar uma resposta. E aí quando passou dois meses, entrei em contato novamente, aí eles mencionaram que estava no jurídico. E aí eu resolvi ir na prefeitura e conversar com o setor, né, do jurídico. E inclusive conversei com uma procuradora do município e ela foi muito ríspida comigo, né? Na verdade, assim, ela não deu nem abertura para um diálogo assim decente comigo. A gente conversou na própria recepção ali do setor que ela trabalha, com outras pessoas presenciando a nossa conversa, e eu fui com o objetivo de conversar e falar sobre a minha situação, né? Eu falei, eu sou assistente social, sou servidora pública, entrei com esse pedido de redução de carga horária, gostaria de saber se já teve alguma novidade, e aí ela foi muito ríspida mesmo, falou que não tinha tido tempo ainda, que não tinha olhado. E aí ela falou, então você me dá um prazo aí para me dar a resposta. Foi em novembro, mais ou menos, eu entrei com o pedido em setembro de 2023. E aí, quando foi em dezembro de 2023, eu tive uma resposta negativa, né? Meu pedido foi negado. E eu fiquei, assim, muito chateada, né? Muito decepcionada, né, com essa situação, mas como eu já estava resolvendo umas questões pessoais, eu estava na autoescola, né, naquela correria ali para tirar a habilitação, eu resolvi dar um tempo. Eu fiquei alguns meses aí sem correr atrás, eu me acomodei. E aí, quando foi mais ou menos em setembro de 2024, né, já havia decorrido um ano que eu havia entrado com o pedido, eu resolvi procurar a prefeitura novamente e dessa vez conversar com o responsável, né, do setor de administração, que esse setor é quem dá o parecer mesmo final do deferimento ou não dessa legislação. E fui algumas vezes, toda vez que eu ia conversar com o responsável, ele não estava. E aí a assistente dele me falou, Fernando, você pode me adiantar um assunto, talvez eu possa te ajudar. E falei que eu havia entrado com um pedido de redução de carga horária, que havia sido negado, e que eu estava lá para conversar, né, com a pessoa responsável, uma forma de analisar melhor a minha situação e até mesmo para mim não judicializar, né, esse pedido. E aí ela me respondeu, né, que acreditava que iria dar certo, né, porque teve um servidor público que teve o pedido negado, que entrou na justiça, e aí a pessoa responsável, juntamente com o prefeito, estava aprovando todos os pedidos. Ela tentou localizar o meu requerimento, como ela não encontrou, ela me orientou a entrar novamente, né, fazer aquele preenchimento, né, do requerimento novamente, e assim eu fiz. E aí ela falou, Fernanda, você aguarda porque eu acredito que dá certo. Isso me encheu de esperança, né, de conseguir, né, e aí eu aguardei, né, conforme a assistente do secretário me orientou, e no prazo de mais ou menos um mês, 2 meses, eu tive uma resposta positiva, né, da minha redução de carga horária. Aí eles me ligaram, né, para mim pegar o papel, o documento, né, onde fala da redução. Eu fui na prefeitura e aí no papel estava escrito, né, que a servidora, né, municipal, né, meu nome, que aí eu estava com o direito, né, de reduzir minha carga horária. Em seguida, eu combinei com o meu serviço que ao invés de eu reduzir 2 horas por dia, eu reduzi os dias de trabalho. Então, atualmente eu trabalho 3 dias a semana e folgo 2 dias. Então, o que eu recomendo para vocês que são servidores municipais, que possuem filhos, né, com alguma deficiência, primeiramente pesquisar se há alguma legislação municipal que fala sobre esse direito, e aí correr atrás, né, fazer o requerimento, providenciar toda a documentação e correr atrás, insistir, né, porque eu fiz a solicitação, mas se eu tivesse me conformado com a primeira resposta negativa, eu não teria conseguido. No meu caso, eu não precisei entrar na justiça, né, mas teve um outro funcionário que precisou entrar na justiça para ter um parecer positivo. Espero que não seja o caso de vocês, mas se por acaso, né, vocês não tiverem uma resposta ali, um deferimento, e vocês tentarem de todas as formas conseguir esse direito.
E o próprio nome já fala, né? É um direito, e se é direito nosso, a gente tem que correr atrás. O diagnóstico, né, dos nossos filhos nos dá, né, uma sobrecarga maior, então eu considero que aquilo que é direito nosso, a gente precisa realmente correr atrás, usufruir, né, para minimizar ali as dificuldades ali do dia a dia, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência. Obrigado, né, por vocês que assistiram esse vídeo. Fiquem à vontade para escrever nos comentários alguma dúvida. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.